Oi, pessoal. No episódio de hoje será conduzido pela Juventude do Partido Novo. E, para quem não me conhece, meu nome é Alejandro Vaz, sou presidente estadual do Novo Jovens aqui no Mato Grosso e temos como convidado o Júlio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio. Eu atualmente estou como presidente do Juventude do Novo em Várzea Grande, né? Sou empresário, pecuarista aqui da região de Mato Grosso. E é um prazer estar aqui com você, Alejandro. Espero que essa entrevista seja tudo bem e que eu consiga colaborar não só com o partido, mas também com o pessoal de casa, né? Eu acho muito importante essa participatividade dos jovens e de todo mundo em prol de uma sociedade melhor e de um Brasil melhor. Ah, com certeza, é uma honra para todos nós ter você aqui. E hoje a gente vai abordar sobre dois temas bem bacanas, assim, e essencial e importante. Começo fazendo a primeira pergunta para você, Júlio. Por que que a política brasileira ela tem que ser reinventada pela juventude? Bom, eu acredito que não tem jeito melhor da gente estudar sobre política que se não se rever a história, né? Em todos os momentos históricos que o Brasil passou, a gente tem um reflexo a curto prazo, médio e longo prazo, na verdade. Em 1930, na era Vargas, nós tivemos um Estado paternalista, centralizador. Em seguida, em 1990, pelo FHC e depois pelo Collor, tivemos um ensaio liberal. E logo em seguida, nos anos 2000, já tivemos uma exportação absurda de commodities e uma política de migalhas, né, que foi instituída pelo governo Lula naquela época, e em todos esses processos foram encerramentos e criações de novos ciclos, né? Hoje no Brasil a gente nota de forma muito branda que a gente surfa uma onda vinda de fora, né, que surge reflexo na nossa sociedade, e ela é impulsionada hoje pelo jovem, porque o jovem hoje ele é a mídia mais ativa que existe, né? Veja que nesses períodos as mídias mais ativas eram o rádio, eram a televisão, hoje já não é mais. Hoje as redes sociais, elas são sim os principais veículos de imprensa, não é à toa que são os que são mais cotados para serem cerceados, né? E existe hoje uma representatividade muito maior do jovem. E ele é de total importância e fundamento que ele consiga contribuir para a sua evolução, tanto política quanto econômica, né? Eu coloco hoje como sendo uma das principais responsabilidades do jovem ele tomar essa iniciativa de assumir para si mesmo a responsabilidade de tentar mudar o país. Porque veja que nós não estamos falando de um projeto curto. A gente tem eleições agora em 2026, que sem dúvida nenhuma é de total importância para que todos nós consigamos continuar efetivando nossa vontade, nossos votos, e consigamos efetivar a nossa política que nós defendemos, mas o projeto do jovem hoje ele é um projeto para 20 anos. É um projeto para 25 anos, 30 anos, onde quando a política velha ela por si só vai se dissolvendo. Veja que culturas populistas ela tendem por si só a se desmoronar, né? Então a gente está vendo, a gente viu um jovem hoje de 20 e poucos anos, ele viu a ascensão do PT, ele viu o PT se desfazendo e cada vez mais surge uma onda conservadora, uma onda liberal, né? Nós temos de grandes exemplos hoje, os maiores IDHs do mundo são de ondas liberais, né? Então a gente tem que repetir esse padrão aqui no Brasil. Eu noto hoje que o jovem, apesar de menos envolvido na política, fato que eu gostaria muito, que eu considero sendo a diferença para um país começar a se desenvolver, é na base dele. E a base é o jovem. Ele é amanhã, ele é o novo trabalhador, ele é o novo empresário, e ele precisa assumir essa responsabilidade, vestir essa camisa e entender de uma vez por todas que é com ele que será feito o futuro, amanhã, de não só dele, mas a aposentadoria dos pais deles, dos filhos deles, netos e aí em diante. Então eu considero hoje sendo de fundamental importância. Acredito piamente com todo o meu coração de que hoje o jovem ele será a resposta do nosso amanhã. Temos uma incerteza, uma nuvem que paira sobre o Brasil e a resposta, eu não sei qual vai ser a resposta, mas sei que ela é jovem. Sim, muito bom, sensacional. Eu também assino embaixo do que você disse, a juventude, os jovens, eles são o futuro do país, com certeza. E, infelizmente, a gente tem um alto índice aí dos neném, né, que são jovens que nem trabalham nem estudam, e acaba se tornando uma massa de manobra fácil, acaba caindo em narrativas. A gente tem uma quantidade considerável de jovens aí que eu falo geração TikToker, que não tem essa preocupação, e é preocupante, assim, sabe? Porque eu falo por experiência própria. Teve uma época ali na minha adolescência, eu não levava tanto a sério assunto política, eu achava um porre. E depois, antes tarde do que nunca, através de umas situações assim,
umas situações extremistas que eu sofri, que eu passei, em umas certas ocasiões, foi quando comecei a despertar o interesse por política. E hoje eu vejo que a política, ela rege tudo na nossa vida, sabe? Então, assim, é preocupante, porque tem essa quantidade que não quer saber de estudar, de trabalhar, não quer saber de nada, não pensa, só quer ficar, sabe, fazendo um vídeo TikTok, dancinha, assim, tem esse desleixo, sabe, com o futuro. Então, assim, a minha próxima pergunta é, como que você abordaria essa galera, sabe? Essa galera aí que é despreocupada e tudo mais. Qual seria a sua abordagem para mostrar essa importância da política na vida deles? Acredito que esse é das maiores indagações possíveis para se fazer, ainda mais no estado que nós vivemos hoje. Né? O Brasil ele tem hoje uma representatividade muito baixa em relação à vontade do jovem, e acredito que, sem dúvida nenhuma, as redes sociais têm um papel crucial nisso. Né? A rede social ela é uma mega ferramenta. A internet é uma mega ferramenta, só que ela tem que ser usada e trabalhada para aquilo que realmente condiz e interessa para o jovem. Veja que é muito mais fácil você olhar hoje situações ou vídeos, enfim, publicações no geral, em que elas vão te fornecer um entretenimento. Não à toa que hoje o segmento que mais cresce é o entretenimento, né? Seja no YouTube, seja no TikTok, no Instagram, enfim. Você pode ver que os maiores influencers são todos que promovem esse entretenimento. E realmente é muito mais fácil. É muito mais tranquilo para o jovem observar. E partir e compartilhar com o jovem esse pensamento que nós temos, essa vontade de querer lutar por um projeto de 20 anos é muito difícil. Como que eu vou explicar para um jovem de 20 anos que ele vai trabalhar, estudar, se dedicar para um projeto para mais 20 anos? É uma vida nova para ele. Né? Isso nunca vai ser fácil. A gente vai tentar mostrar aqui com palavras, mas eu acredito que o principal vai ser com exemplo. Acho que a gente pode falar frases motivacionais, a gente pode dizer muita coisa para você aí de casa, mas o exemplo vai arrastar. Né? A gente faz um compromisso aqui hoje, não só eu como o Alejandro, né, e todo mundo que está envolvido nesse projeto do Novo Jovens. Acredito que a gente, com o nosso exemplo e com a nossa dedicação, vai conseguir atrair muita gente. E se 20 anos de luta significar que eu atraia uma pessoa para um caminho de luta, de que eu forneça benesses para a população no geral, então vai ter valido a pena. Sim, eu sempre falo para todas as pessoas, assim, quando a gente fala num assunto, seja político ou um futuro, uma perspectiva, né, de futuro, eu sempre pergunto para a pessoa até onde ela está disposta a lutar por um futuro bom, né? Até onde ela está disposta a lutar pela liberdade dela, até onde ela está disposta a lutar por uma sociedade de prosperidade, não só para ela, mas para quem ela ama, sabe? Então, é uma pergunta assim que eu deixo para todos vocês, até onde você está disposto a lutar, né, por uma sociedade de prosperidade, porque assim, a luta ela é diária, ela é constante, e eu prezo muito pela liberdade, né? Então, o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, assim, não adianta nada a gente se empenhar hoje e ficar acomodado, ficar no conformismo, né? Eu acredito que tem muito isso e tem que desenvolver uma abordagem mostrar para esses jovens aí, esses neném, que, galera, se você for consciente, se você parar um pouco, refletir e querer uma vida melhor, um futuro melhor, um futuro de liberdade, um futuro que você possa trabalhar e você tenha um retorno bacana, um retorno legal. Então, assim, começa a entender um pouco a refletir sobre o que é a política, o que é um Estado, né, como ele interfere na sua vida, como que ele vai te cerceando. E assim, quanto antes você agir, melhor né? Então, o futuro, ele é definido pelas ações do presente. Então, hoje, se a gente está aqui falando, debatendo sobre isso, não é só para mostrar que é bonito nem nada, porque realmente a gente está fazendo nossa parte, a gente está dando mais um passo, e a gente, né, preza por isso, e a gente conta com esse apoio. Então, se você aí que está de casa, onde você estiver vendo esse podcast, esse bate-papo aqui, pare e reflita, assim, fala, cara, não, eu tenho capacidade, eu quero mudar, não quero ficar só falar da boca para fora. Então, assim, né, se engaje, procura, busca, não custa. Quando você vai ver, você vem 1, 2, 3, 4, quando você está num grupo já, né, você
tem uma comunidade, ela existe. Então, assim, basta você querer fazer parte dela, né? Bom, agora eu tenho uma pergunta. Mediante ao que aconteceu no Conune em 2025, qual que é a sua visão, a sua perspectiva, onde estudantes foram censurados, foram agredidos e foram expulsos pelo simples fato de serem de direita? Veja, hoje eu acredito que, não só de hoje, mas há muito tempo, a gente vem vivendo um reflexo muito grande de polarizações, né? Hoje eu fortificar a minha opinião é confundido com eu ser intolerante, né? Já dizia Pondé, inclusive, Pondé fez uma frase a respeito exatamente disso que eu estou falando, estou parafraseando ele de certa forma, e a gente vê hoje que a intolerância ela é maior do parte da esquerda, por quê? Porque ela está se desfazendo, né? Isso não é opinião minha, é um dado. Se você olhar nos anos 2000, se eu não me falha a memória, o PT tinha mais de 500 prefeitos, né? Em 2020 foi para 180, pouco mais de 180, algo assim. Então você vê que a dissolução da esquerda na sua representatividade, que o PT era sem dúvida nenhuma a maior referência da esquerda, ele foi se desfazendo devido a tantos escândalos de corrupção, a desgaste da sua imagem, a desgaste do seu maior ícone foi condenado, enfim. Então ele tem várias situações que foram fazendo eles apelarem para situações mais agressivas, né? O que a gente está vendo hoje aqui é algo que nunca foi certo, não é certo, é algo que beira assim. A gente fica até sem entender, porque lá dentro tem mulheres que defendem o direito das mulheres. E a gente viu uma mulher ser agredida, né? E isso ser comemorado, isso ser palco de como sendo chacota, enfim. E assim, não conseguimos entender ainda qual que é a linha de raciocínio, até que ponto que vai a sua crença em uma política, né? Até que ponto custa a sua opinião frente à do outro, né? A gente está vendo dois pesos, duas medidas para várias situações, para opiniões, para condenações, enfim. Então, acredito que isso aí é só um reflexo de tudo que está acontecendo. Se a gente continuar nessa batida, sem desistir, pessoas continuarem debatendo, eles vão apelar para certas situações que a gente não vai apelar, né? Não é do nosso feitio, não é da nossa índole, eu não fui criado assim, você também não foi, a Isadora também não foi. Então, a gente vê situações que é o reflexo puro cultural e o reflexo de uma ideologia, né? A gente vê hoje uma ideologia de guerra, uma política de guerrilha por parte deles, né? Só que eles mesmos se consomem. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu vi nesse evento, fizeram uma marcha de crítica pro Haddad, né? Você vê, lá é uma política partidária, lá não é um centro de convenções de opiniões políticas de estudantes, não, é um centro de opiniões políticas do PT. E lá eles fizeram críticas ao PT, ao Fernando Haddad, fizeram críticas internamente ao PT, né? Você vê a falta de repasses de verbas públicas para as universidades federais, e mesmo assim eles agarram a ideologia, né? Conforme o tempo vai passando, eles vão tentando justificar, e a justificativa, ela sempre, no final, ela carrega um peso. Ela mata o presente, mas anseia pelo futuro, né? No futuro, se você diz agora que isso aconteceu, mas que as coisas vão melhorar, quando a pessoa não vê o reflexo lá na frente, ela começa a ver que a ideologia foi por água abaixo, né? Então, assim, o PT hoje, a esquerda hoje não tem representatividade, né? Eles não têm uma juventude, eles não têm jovens. Por isso que é a importância do jovem hoje ele se posicionar. Pense que nós estamos fazendo um posicionamento não para agora, não para as eleições de 2026. Nós estamos fazendo um posicionamento para as eleições de 2040, né? Então a gente tem Longo prazo, né? a gente tem muito tempo, né? Nós estamos conversando com pessoas, com a Isadora, pessoas na casa dos 20 anos de idade, né? Então tem uma vida toda pela frente. A gente tem o maior líder político da direita hoje, que por si só é um movimento, que é o Nicolas, né? Ele sozinho é um movimento. A gente tem o Van Hatten, tem o Zema, que são representantes do Novo também, que tem a sua popularidade lá em cima e que cada vez mais cresce. Então, eu acredito que é uma questão de tempo. Acredito que o que aconteceu lá é crime, deveria ser combatido, deveria ser tratado como um crime, mas, infelizmente, hoje, por políticas ideológicas, a gente passa pano, né? É o amor, é o ódio do bem. Não, então, eu sou suspeito a falar. Eu falo que a esquerda é sinônimo de hipocrisia. Porque, assim, e ali não são universitários. Para mim, são pessoas, são militantes. Militantes travestidos de universitários. Porque, assim, não bate a narrativa. Eles exigem uma democracia, né? Onde que dentro da democracia existe o debate livre, né? O debate respeitoso, vamos dizer assim, o debate com opiniões distintas. Eles prezam por liberdade, eles prezam por tolerância, prezam por respeito, mas, cara, é só entre a hegemonia deles.
entendeu? Porque, assim, dentre esses estudantes que foram agredidos, tava a Isadora Piana, que é a nossa presidente nacional da juventude, do Partido Novo, e ela foi agredida, e, cara, ela simplesmente entrou no portão, o pessoal começou a cercar ela, tem um vídeo aí na íntegra. Então, assim, é ridículo, entendeu? Então, assim, não bate, eles são hipócritas. É uma hipocrisia sem. E assim, antigamente eu tinha aquele prestígio, tinha aquela. Eu, falando por mim, eu tinha aquele anseio de entrar numa federal. Hoje eu dou graças a Deus que eu não entrei numa federal. Porque para mim parece um laboratório de comunistas, sabe? De NPCs. Jovens que não pensam por si só, jovens totalmente cegos numa ideologia e ficam agindo que nem um robozinho aí, agredindo, né? Então, assim, é extremamente preocupante, tem que ser repudiado, tem que ser divulgado, difundido isso. E, assim, eu faço um apelo para os estudantes universitários de direita, né? Vocês não estão sozinhos, vocês não devem, a gente não deve baixar a cabeça, a gente não deve recuar, não deve retroceder. A gente merece, a gente tem o direito desse espaço também, entendeu? Então, e outra coisa, não só estudante, cada, se eu não me engano, anual, bilhões são destinados para universidades, bilhões que vêm de impostos. Então, assim, eu, cidadão, você, sua mãe, sua família, a minha família, todo cidadão que paga imposto, ele tem o direito, né, de ir e vir dentro de uma universidade com segurança, de participar dos movimentos estudantis com segurança, entendeu? É o dinheiro dos impostos ali, sabe? E falando em dinheiro de impostos, recentemente, né, como de praxe em todo o governo governo Lula, até mesmo os primeiros governos dele, que ele fazia corte na educação, continua fazendo corte da educação bilionário, mas ele não corta os gastos da Janja, né? A esbanja gasta horrores aí, o dinheiro dos impostos, milhões. O cartão corporativo, né? Nem vamos entrar em detalhe, mas eu vou jogar aí na roda. E assim, corta da educação, corta da saúde, corta da segurança, mas voltando principalmente o foco das federais. Corta das federais, as federais sucateadas aí, caindo aos pedaços, e eles idolatrando, sabe? Essa Uni aí é uma instituição partidária e de extrema esquerda. Não tem dúvida quanto a isso. Então, eu reforço novamente esse convite, você que é universitário, de direita, que você defende a liberdade, você defende uma democracia, você não é hipócrita, que você realmente é íntegro, é autêntico, né? Você segue os princípios e valores, você não tem uma personalidade acima disso. Faço esse convite para você fazer parte do Novo Jovem, né? Dessa comunidade que a gente preza isso, a gente defende, a gente luta aí para que isso se concretize, né? Eu falo que assim, a gente precisa ter uma representatividade ano que vem eu acho que é a eleição mais importante do país, do Brasil, é ano que vem. Não só no âmbito do Senado, do deputado federal, estadual. E eu acredito que a gente precisa ter representatividade de jovens na política. A gente precisa resgatar, trazer eles para cá. Se, eu falo assim, brincando, né? Essa galera aí que agride, intolerante, elas precisam ser penalizadas. Sabe? Não dá para ficar só por si só, nota de repúdio, isso, aquilo, eu acredito que tem que ter realmente ações efetivas, penalidades, né? Eu falei outro dia, assim, tava conversando, falei com os nervos à flor da pele, eu falei, cara, se eu fosse um deputado federal, certamente eu criaria uma lei, né, para evitar esse tipo de agressão nesses movimentos estudantis. Como seria essa lei? Ah, tal universidade, tal grupo de tal universidade foi lá na ONU, agrediu outras pessoas, né? Não teve debate, censuraram, expulsaram. Provavelmente tinha que pegar esse grupo aí e suspender bolsa, suspender auxílio, entendeu? Dar oportunidade para quem realmente estuda, para quem é universitário. Eu faria isso, eu faria uma lei para isso, sabe? Reduziria lá mais os impostos que vão para lá, porque assim, cara, a gente está pagando imposto que vai para a universidade para criar esses militantes aí, doutrinados, esses NPCs,
que depois vai sair agredindo todo mundo que pensa diferente deles, que não faz parte da hegemonia, não tem cabimento, entendeu? A gente tem que valorizar, respeitar nosso dinheiro, né? Os nossos impostos, que é muito mal aplicado aqui no país, sabe? Não, eu acredito que isso, por si só, ele vai se dissolver. Acredito que essa política que a gente analisa, esse modo militante, esse modo terrorista de agir por parte deles, ele, por si só, eles vão se consumindo. Veja que isso não vai escalando, né? A cada ano que passa, vai diminuindo. Então, a cada ano que passa, eles são centralizados e eles estão ficando excluídos. Reflexo disso são as urnas, né? Que representatividade que hoje nas urnas que o PT tem, isso com a máquina pública na mão. Né? Nós estamos vendo uma época que o presidente realmente é do partido, sim, e que representatividade ele tem na Câmara. Se ele não apelar para o STF, ele não consegue passar nada. É verdade, tá governando pelos Ele não consegue nada. Então, essa é a importância, é essa mudança estrutural que assim, me dá vontade de rir, porque eu sei que isso foi causado por nós. Nós, quando eu digo nós, o pessoal da direita foi escalando isso. Enquanto eles miravam em cargos do executivo, igual, quero fazer um presidente, nós fomos mirando, quero fazer um deputado, quero fazer um vereador, quero fazer um deputado federal, um governador, um senador, enfim. E graças a essa mudança que ela é estrutural, né, hoje, tanto dentro dessas áreas políticas, quanto das áreas públicas, como, por exemplo, eu tenho vários amigos que têm essa opinião que nós compartilhamos aqui, né, que tem esse mesmo posicionamento, que não se posiciona, às vezes, nas redes sociais por medo de represárias, por medo de por possuírem um emprego público, de ter uma inconveniente no seu ambiente, que eu entendo totalmente, né, eles estão em cargos chefiando. Né? Então, a nossa mudança ela é estrutural. Hoje, qual que é o sonho meu para o Brasil? É ver médico falando de saúde, é ver professor falando de educação. Né? O Ministério da Saúde tem que ser composto por médicos. E o que vai fazer um médico sair da profissão dele para ir para o Ministério da Saúde? Né? Ele não pode pensar só em dinheiro. Né? Ele vai ter que pensar em algo maior. E a causa maior ela só vai ser pensada quando ela for possível. Ela só vai ser pautada quando ela for possível. Eu gostaria muito de um dia ver isso. Eu acredito que realmente a gente vai ver isso. Né? Não é um futuro muito longe. Né? Acredito que dentro de umas 4 a 5 eleições nós já vamos estar tendo essa representatividade para vários lados, não só para médicos, como para professores, engenheiros. Eu acredito que todas essas pessoas que são posicionadas hoje, elas vão ter condições de falar sobre política e cada um agindo dentro da sua área. Né? Veja que é muito difícil você atuar, é impossível, na verdade, você atuar bem sobre todas as áreas. Você tem que designar pessoas, você tem que designar ministérios, você tem que designar secretarias. E pessoas técnicas, né? Exatamente. E é isso que eu acho que vai acontecer. Né? A nossa mudança principal vai ser estrutural. E quem vai fazer essa mudança estrutural daqui a 10, 15 anos é o jovem de hoje. Exatamente. Entendeu? É o jovem que está se formando, é o jovem que formou recentemente, é o jovem que está buscando por conhecimento. A gente tem uma mega ferramenta na mão, vocês têm uma mega ferramenta na mão que é a internet. Você tem a internet na palma da mão para você pesquisar qualquer coisa. Exato. Se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa que a gente está falando aqui, sobre qualquer dado, ou sobre qualidade de vida, vamos pesquisar sobre IDH no mundo. Veja os países que têm o maior IDH, veja o que eles têm de comum entre eles e o que a gente poderia fazer no Brasil. Eu vou cansar falando disso, porque eu estou parafraseando outros políticos que eu vi falando sobre esse assunto, mas se você olha a Coreia do Sul nos anos 2000, vê o IDH da Coreia do Sul e do Brasil nesses anos. Nós éramos infinitamente superior à Coreia do Sul. E olha o que é a Coreia do Sul hoje e o que a gente é hoje. É incomparável. Então, e por quê? Porque é uma política. É um povo, é uma cultura, sem dúvida, mas isso a gente pode fomentar. A internet é uma ferramenta que a gente, trabalhando ela para o lado certo, a gente fomenta milhões de pessoas. Né? E eu acredito que isso será feito, a diferença será feita por aí, e vai começar com vocês jovens de casa, com nós jovens aqui. Você me trouxe um dado, você me mencionou uma frase aí. Eu espero muito, torço muito que seja difundido, seja diluído esse movimento, mas eu lembrei de um dado preocupante também. Não sei o resultado do Conune desse ano, mas teve um Conune que participou 9.000 estudantes, uma edição em 9.000 estudantes. Eu vou te perguntar, você sabe quantos de direita estava lá dentro? Não vou chutar nenhum. Quase, mas só tinha 16 estudantes de direito. 16 contra 9.000. Sim. Então, e a universidade, cara, tipo assim, é um campo dominado ali, principalmente parte das humanas, as federais ali, da humana, dominado pela esquerda. Então, só que a gente não pode deixar esse poder na mão deles, né? Se eu não me engano, acho que
desde a década de 90 que existe a Uni, né? E ela é dominada só por PCdoB, PSOL, a galera do PT, é só isso. E é por isso que eles vão se dissolver, Inclusive, né? aqui no estado do Mato Grosso, tem um político do PT, um deputado, que ele é padrinho, entendeu? Ele é padrinho Da Uni. da galera aí da Uni, aqui do Mato Grosso, sabe? Uhum. E assim, então a gente precisa aí desse apoio de política da direita, a gente precisa aí que os universitários de direita se reúnam, apareçam, não fica com medo, não fica acuado, porque é isso que eles querem. Se você sente medo, se você sabe, sente segurança, eu não estou dizendo para você ficar se expondo na rede social, mas não deixa de você lutar nos bastidores, né? De você se reunir com a galera, de você entrar numa comunidade, que você não tá sozinho. Se você se sente sozinho, saiba que você não tá. Você só tem que encontrar as pessoas ali com quem você pode fazer essa união, essa junção. Sim, inclusive, Cara, a gente tem vamos que aumentar estender esse o número. braço. Ano que vem, pelo menos, tem que ter 1.000 estudantes de direita. Eu falei bem assim, que no final desse ano, vou começar a trabalhar para ver se leva uns 300 aqui do Mato Grosso. Tem que ser criado, na minha opinião, um movimento. Sim. Um movimento estudantil realmente digno. Né? Então, hoje, esse movimento, igual nós estamos falando, ele é partidário. Exato. Então, é lógico que não vai ter ninguém de direita. Não quer dizer que a maioria dos estudantes vão ser de esquerda. É porque nesse evento, que ele é de esquerda, ninguém vai. Você viu o exemplo da Isadora, o que acontece se você for de direita e for no evento desse daí? Eu não vou levantar de casa. Bando de covarde, exatamente. Então a gente tem que criar eventos ao ar livre, aberto a todo mundo tem seu posicionamento, inclusive divergente do nosso. Né? Eu acho extremamente válido e extremamente benéfico, não só para nós, que eu sempre aprendo em debates, né, mas para a população no geral. Debates políticos com pessoas que conseguem manter a educação, conseguem manter a são fundamentais. Mas convenhamos aos fatos, né? Esquerdista é difícil. Assim. Se ele não consegue atacar o argumento, ele ataca o argumentador. Ponto. Então eles sabem que eles perdem no discurso, sabem que perdem no debate. E aí o que acontece? Eles partem para agressão. E no Brasil tem uma coisa muito engraçada, que eu acho que é o único país do mundo que eu já vi isso acontecer. E novamente estou parafraseando outro filósofo, se eu não me engano também foi o Pondé que disse isso, que aqui no Brasil, se você desconhece uma informação, automaticamente ela não é válida. Como, por exemplo, não sabia disso, então acabou a discussão aí. Eu nunca fiquei sabendo, eu nunca vi essa notícia, então pronto, já era. Não, é uma justificativa para acabar a discussão. Então a gente vive essa falsa hipocrisia, a gente vive essa sensação de impunidade, essa sensação de movimento. Veja que hoje o que eu estou falando aqui é que, sem dúvida nenhuma, a esquerda, em representação formal, em ambientes e movimentos, eles são muito mais agressivos e muito mais numerosos do que nós. Em movimentos estudantis. Mas, se você for analisar nas urnas, que é o que realmente é o reflexo da população, você vai ver que não é assim. Para encerrar sobre esse assunto, eu falo também uma outra frase. Eu esqueci o nome do pensador, né, do autor. Mas eu falo que a esquerda, ela também se resulta naquilo, que é o mal prega pela tolerância até poder silenciar o bem. Sim. Então, assim, a esquerda prega por tolerância, por democracia, por liberdade, por respeito, por diversidade, babá. Cara, eu sofri na pele, sabe? Eu nunca fui da comunidade LGTV 4K, não. Sabe? Nunca. Mas foi a comunidade que me atacou. E a comunidade que me ataca. Que era pra ter te acolhido. É uma outra oportunidade, eu vou relatar sobre isso. A gente faz um bate-papo. Eu vou compartilhar essa história com vocês, mas, assim, não é que eu não sofra. Na direita, cara, dá para contar numa mão. Se viram 3 vezes, assim, uma certa discussão, alguma coisa assim, foi muito. Mas 99,8% a agressão que eu sofro, verbal, na rede social, é de esquerda e é do grupo da galera dos LGBT. Aí. Mas, enfim, é complicado, mas não é impossível. É possível, a luta é árdua, ela é longa, só que a gente tem que agir. A gente não pode, a gente tem que agir em conformidade com a teoria e a prática. Então, hoje estamos aqui, concordo com você, a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que resgatar, só que aquelas coisas, a gente não desistir não é uma opção,
né? Vai ter dia que a gente vai desanimar, vai ter dia que a gente vai ficar se revoltado, igual eu fiquei muito revoltado com o que aconteceu. Uma hipocrisia, novidade, né? Mas um dia de cada vez, vida que segue. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar em um peso muito maior no Conune. E se Deus quiser, a gente vai ter candidatos aí ano que vem do Novo Jovem. E é isso. Bom, galera, para encerrar, fica aqui o meu convite. Você que é do interior, mora no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, procure o agente. Se você é jovem, tem até 29 anos, procure o Novo Jovem. A gente está de portas abertas, faça parte dessa comunidade. Não fique esperando. Conte com a gente busca, a gente luta pela liberdade, a gente luta pela uma democracia, por uma sociedade de prosperidade, entendeu? Então, assim, não vamos ficar só no discurso bonitinho, vamos agir, vamos para cima. A gente precisa de você. E o que eu posso deixar aí é um fora Lula, fora PT, fora Alexandre de Moraes, e é isso. Contem comigo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vou estender o meu convite aqui mais municipal. Pessoal aqui que for de Cuiabá, Várzea Grande, região, pode ficar. Meu contato tá de portas abertas. Pessoal, pode entrar no Instagram do Novo Jovem aí e me procurar. Né? Vai ser um prazer receber, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Né? Igual a gente está comentando aqui, o debate ele é fundamental, seja de opiniões similares ou opostas. E é isso. Eu acho que todo mundo se posicionando, a gente vai ter um Brasil bem melhor para se viver. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, Obrigado. Júlio. Até a próxima. Conte comigo também. E vamos fazer aí um Brasil melhor. Amém. Tchau, tchau.